Existe um crime que acontece bilhões de vezes por dia, em todos os países de língua portuguesa, e quase ninguém é preso por ele. Na verdade, quase ninguém percebe que ele está acontecendo. Não tem arma, não tem sangue, mas deixa marca. Ele mora em frases que sua avó falava, no elogio que você fez semana passada, achando que era gentileza, no comentário engraçadinho que ninguém questionou no churrasco de domingo. Hoje, eu vou te mostrar como o racismo se escondeu dentro da própria língua que a gente fala e como ele continua vivo, disfarçado de coisa normal, até hoje. Durante séculos, o Brasil e outros países colonizados por Portugal construíram sua economia inteira em cima da escravização de pessoas negras. Milhões de pessoas foram sequestradas, transportadas, vendidas e tratadas como propriedade, não como seres humanos. Esse sistema não durou décadas, durou séculos. E quando um sistema dura séculos, ele não desaparece só porque uma lei foi assinada em 1888. Ele se espalha para todos os cantos da cultura, para a religião, para a arquitetura das cidades, para o mercado de trabalho e para a língua. As palavras que usamos hoje para descrever o mundo foram, em grande parte, criadas ou popularizadas dentro desse sistema. E é exatamente aí que a história fica perturbadora. Você pode nunca ter escravizado ninguém, nunca ter feito nada conscientemente racista, e ainda assim está repetindo palavra por palavra a lógica que sustentava esse sistema. Aqui está o mecanismo. E ele é simples de entender uma vez que você enxerga. Ao longo de séculos, a língua portuguesa foi absorvendo uma equação. Preto igual a ruim, sujo, perigoso, inferior. Branco igual a bom, puro, seguro, superior. Essa equação não foi escrita em nenhum manual. Ela foi repetida em milhões de conversas, geração após geração, até virar automática. Ninguém precisa decidir ser racista para usar essas expressões. Elas já vêm prontas, embutidas na fala, esperando a boca de qualquer um. E é isso que torna esse tipo de racismo tão perigoso. Ele não parece racismo. Ele parece só um jeito de falar. Vamos abrir alguns desses casos. A coisa tá preta. Você já ouviu isso descrevendo uma crise financeira, uma situação perigosa, um clima ruim entre duas pessoas? A coisa tá preta significa que algo tá ruim. Isolada, a frase parece só uma metáfora de cor e situação. Mas quando você entende que essa mesma lógica se repete em dezenas de expressões diferentes, sempre preto do lado ruim, sempre branco do lado bom, fica claro que não é coincidência, é um padrão. E padrões, quando repetidos por gerações, moldam o modo como as pessoas veem umas às outras. Aqui estão algumas das mais conhecidas. Mercado negro. Associa negro ao mercado ilegal ou clandestino. Lista negra. Lista de bloqueio. Lista de restrição. Magia negra. Reforça a associação entre negro e algo maligno, obscuro. Denegrir. Literalmente significa tornar negro. Difamar, desacreditar, manchar a reputação. Serviço de preto. Expressão explicitamente racista, que associa pessoas negras a trabalho mal feito. Inveja branca. Sugere que branco torna a inveja aceitável ou positiva. Inveja saudável ou admiração. Mulata tipo exportação. Objetifica mulheres negras e mestiças, reduzindo-as a um estereótipo. Esse é talvez o mais perigoso de todos, porque vem disfarçado de elogio. A palavra mulata nasceu no período colonial para descrever filhas e filhos de relações entre homens brancos e mulheres negras escravizadas. Relações que, na esmagadora maioria dos casos, não eram consensuais. Eram estupros sistemáticos, cometidos por senhores contra mulheres que eram sua propriedade. Com o tempo, mulata virou um estereótipo. O da mulher negra hipersexualizada, feita para o desejo do homem branco, reduzida ao corpo.
Esse estereótipo foi exportado para o mundo inteiro através do carnaval, da publicidade, do turismo sexual. Então, quando alguém diz "essa mulata é linda", achando que está fazendo um elogio, na verdade, está reativando, sem saber, uma imagem construída há séculos para desumanizar mulheres negras. Muitos historiadores e linguistas entendem que essa comparação remetia à ideia de um híbrido, fazendo uma analogia com uma mula, o que desumanizava essas pessoas e refletia a mentalidade racial da época, reduzindo-as a objeto sexual e nunca a pessoa completa. Outras expressões claramente racistas. Negro de alma branca. Não sou tuas negas. Negro quando não faz na entrada, faz na saída. Cabelo ruim. Cor do pecado. Preto de estimação. Essas expressões reforçam estereótipos e preconceitos e são amplamente reconhecidas como ofensivas. Mesmo quando a origem não está diretamente ligada à escravidão, muitas pessoas optam por substituí-las porque associam negro a algo negativo. Preto de alma branca. Essa frase parece um elogio profundo. Alguém diz sobre um amigo, um colega, um artista: ele é preto, mas tem alma branca. Só que reparem na estrutura da frase. Ela diz nas entrelinhas: ser bom, generoso, inteligente ou confiável é uma característica branca. E ser preto é, por padrão, o oposto disso, a menos que a pessoa escape da própria negritude através da alma. É uma das formas mais cruéis de racismo que existem, porque ela se veste de gentileza. A pessoa que fala acha que está elogiando, mas o que ela realmente disse foi: você é digno, apesar de ser quem você é. Cabelo ruim. 2 palavras, ditas na infância, moldam décadas de vida. Cabelo ruim é o termo usado historicamente para descrever cabelo crespo, em oposição ao cabelo liso, chamado, claro, de cabelo bom. Crianças negras crescem ouvindo isso de parentes, de colegas, às vezes até de professores. E o resultado é geração após geração de mulheres e homens negros que passaram a vida inteira alisando, escondendo, tratando o próprio cabelo natural como um defeito a ser corrigido, quando na verdade nunca houve defeito nenhum. Só um padrão de beleza construído para excluir. E olha, esses não são casos isolados. Preste atenção na quantidade de expressões do dia a dia que seguem exatamente o mesmo padrão. Trabalho de preto, para dizer que algo foi mal feito. Denegrir a imagem de alguém, para dizer que foi difamado. Mercado negro e lista negra, para descrever o ilegal e o proibido. Ovelha negra da família, para descrever quem envergonha os outros. Cada uma dessas expressões, sozinha, parece pequena, mas juntas elas formam um dicionário inteiro, onde a palavra negro e preto quase nunca aparecem do lado positivo. E esse dicionário foi ensinado para você antes mesmo de você aprender a ler. Talvez nesse momento, uma parte de você esteja pensando: mas ninguém pensa nisso tudo quando fala essas frases. É só força de expressão. E é exatamente aí que mora o problema. O racismo mais eficiente da história não é o que grita, é o que passa despercebido. Porque quando ninguém percebe, ninguém questiona. E quando ninguém questiona, a mesma lógica se repete por mais uma geração. E mais outra. E mais outra. Não se trata de apontar o dedo para quem já falou essas frases. A grande maioria das pessoas aprendeu isso sem escolher, repetindo o que ouviu a vida inteira. O ponto não é culpa. O ponto é consciência. Porque só dá para mudar aquilo que a gente consegue enxergar. No fim das contas, existe uma frase que resume tudo isso e que dá título a esse vídeo. Eu não sou suas negas. Não sou a mulata do elogio fetichizado. Não sou a alma branca que precisa provar valor apesar da cor. Não sou o cabelo ruim, o trabalho mal feito, a lista negra, o mercado sujo, a ovelha que envergonha ninguém. Sou só uma pessoa. E a língua que fala sobre mim devia refletir isso. Mudar a fala não apaga séculos de história,
mas é o primeiro degrau de uma escada bem mais longa. Perceber, questionar e escolher outras palavras da próxima vez. Se esse vídeo te fez pensar em uma frase que você mesmo já usou sem perceber, deixa nos comentários. Se você conhece outras expressões racistas, cite nos comentários, para que possamos excluir do nosso vocabulário. E se você quer continuar puxando esse fio, porque essa história tem muito mais camadas, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa não foi a última vez que vamos abrir um assunto que ninguém te ensinou a enxergar.